Olá e sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Introdução aos Testes Automatizados de Talking About Testing. Quem está falando aqui é o Valmir. E nessa primeira aula a gente vai falar aí sobre alguns conceitos básicos relacionados a testes de software e testes automatizados, para a gente poder depois ir aprofundando esses conceitos em questões mais específicas. Então vamos lá. O que você vai aprender nessa aula? A gente vai falar sobre por que devemos nos preocupar com testes de software. Vamos fazer um comparativo entre testes manuais e testes automatizados e verificar aí as vantagens que os testes automatizados nos trazem quando desenvolvendo aplicações com relação aos testes manuais. Vamos falar sobre a pirâmide dos testes e algumas de suas variações. A pirâmide dos testes é, digamos assim, um padrão a se seguir quando se fala de automação de testes. E também existem alguns antipadrões, os quais a gente vai tratar nessa primeira aula. E por último, a gente vai falar sobre o quadrante dos testes, que é um conceito que é falado no livro de Agile Testing, da Lisa Crispin e da Janet Gregory, conforme eu comentei na aula introdutória, que aborda atividades relacionadas a testes de software sob diversas perspectivas e tem diversas atividades que nós, como testadores ou como engenheiros de software trabalhando com testes automatizados e testes de software, nós temos que nos preocupar para desenvolver aplicações de alta qualidade. Antes de começar aí os conceitos, eu trouxe aqui uma frase para a gente refletir, do Gregory, do George E. P. Box, onde ele fala que descobrir o inesperado é mais importante que confirmar o já conhecido. Eu trouxe essa frase para a gente refletir, fazer um comparativo com relação a testes de software, porque quando a gente fala de testes de software, a gente pode pensar sobre, sobre uma certa perspectiva, a gente pode pensar sobre dois pontos de vista, onde a gente pode testar o caminho feliz da aplicação ou os caminhos alternativos. Quando a gente fala de testar o caminho feliz, fazendo um comparativo com essa frase, a gente estaria falando sobre a questão assim, do que já é conhecido. A gente sabe que se um usuário, digamos, num sistema de e-commerce, ele colocar um item, ele fizer uma pesquisa por um item que ele quer comprar, ele colocar esse item no carrinho, ele preencher todos os dados para fazer o checkout, preencher todos os dados corretos para fazer a compra, o resultado final é que ele consiga realizar a compra com sucesso. Isso é conhecido quando a gente fala em teste de software, pensando assim em testar o caminho feliz. Mas já quando a gente fala de caminhos alternativos, a gente está falando mais dessa questão de descobrir o inesperado. O que vai acontecer com essa aplicação se eu testar um caminho que não é o caminho feliz, né? Não é o caminho padrão que a gente espera que o usuário vá percorrer. E é importante a gente pensar, quando a gente fala de teste automatizado, em testar tanto o caminho feliz quanto os caminhos alternativos ou esses caminhos inesperados, porque usuários eles não usam a aplicação como desenvolvedores, como quem está fazendo a aplicação. Então eles vão fazer coisas inesperadas e nós precisamos desenvolver aplicações que vão se comportar corretamente quando usuários fizerem coisas que são inesperadas. Então, para a gente começar aí o primeiro assunto dessa aula de hoje, dessa primeira aula do curso, eu trouxe aqui alguns itens sobre o porquê é importante testar software. E o primeiro dos itens é a questão de prevenção de bugs. No Manifesto dos Testes, que é um manifesto que foi criado a partir do Manifesto Ágil, ou digamos assim, pensando no mesmo modelo do Manifesto Ágil, onde a gente valoriza mais os itens à esquerda do que os itens que estão à direita, apesar dos itens à direita serem valorizados também, se fala sobre prevenção de bugs em vez de simplesmente encontrar bugs. E o teste de software, no contexto ágil, a gente pensa exatamente nisso, né? A gente tem que desenvolver software e testar software com o intuito de prevenir que os bugs cheguem em produção para os nossos usuários, certo? Então, e testes automatizados ajudam muito exatamente nessa questão de prevenção de bugs. Outra questão da importância do teste de software é que quando a gente tem teste de software, principalmente testes automatizados, a gente tem uma questão de estar suportando o time que está desenvolvendo uma determinada aplicação de software. Então, no momento que eu tenho uma suite de testes automatizados que vai ser executada depois que eu fizer uma mudança na aplicação,
eu consigo, digamos, como um desenvolvedor, ter uma segurança de que se eu quebrar alguma coisa eu vou ter um feedback rápido, que é o próximo ponto do porquê que é importante, né? Então, assim, a questão do feedback constante e o suporte estão totalmente relacionados, né? Eu sou um desenvolvedor, estou desenvolvendo uma funcionalidade nova, estou corrigindo um bug, por exemplo. Eu acabei a minha implementação, eu vou ter testes automatizados que vão ser executados para verificar que o que eu fiz não quebrou o que já funcionava, ou se quebrar eu vou ter um feedback rápido para poder corrigir antes de mandar o meu código para produção, por exemplo. Isso aumenta a produtividade, apesar de parecer meio contraditório, né? Porque quando tu pensa em teste automatizado, tu pensa que, digamos assim, a gente não está falando só de testes a nível de interface de usuário, a gente está falando também de testes a nível de unidade. E um desenvolvedor pode pensar que ele vai diminuir a produtividade dele, porque ele, além de ter que desenvolver a funcionalidade, ele vai ter que desenvolver o teste também. Mas se a gente pensar aí a longo prazo, acaba ajudando a aumentar a produtividade dele pela questão do feedback, né? Uma coisa é tu estar desenvolvendo uma funcionalidade agora e tu entender exatamente como ela funciona, mas quando tu está mudando uma outra parte da aplicação que pode estar impactando uma parte que tu nem imagina, o teste de software ele te ajuda bastante, principalmente quando ele é feito de forma automatizada. Então, em vez de tu acabar de desenvolver uma funcionalidade sem teste nenhum e daqui a pouco, quando tu está no meio de outra implementação, um QA que estava fazendo um trabalho de teste manual acha um problema, tu tem que parar o que tu está fazendo para corrigir aquele problema. Isso na verdade diminui a tua produtividade, enquanto que se tu tem testes automatizados rodando frequentemente, tu está corrigindo as coisas enquanto elas estão acontecendo, e tu não fica deixando tu não fica naquela questão de parar de fazer o que tu estava fazendo para corrigir alguma coisa que já poderia ter sido corrigido antes. Então esse é o ponto da produtividade. Teste de software diminui custos de implementação de software. Existe aquela questão de que quanto mais cedo um bug for encontrado, mais barato ele é de ser corrigido. E o contrário também é válido, né? O quanto mais tarde um bug for encontrado, mais caro ele vai ser para ser corrigido. Inclusive, se um bug é encontrado em produção pelo usuário, provavelmente ele pode estar gerando aí um déficit financeiro para a empresa que disponibiliza aquele software, né? Visto que, digamos que a gente está falando aí de uma aplicação bancária onde envolve transações financeiras, a gente pode estar perdendo dinheiro se a gente deixar bugs passar em produção. Enquanto que se a gente encontrar eles antes, eles custam muito menos para ser corrigidos. Então essa questão aí relacionada à diminuição do custo. Se a gente fala de teste de software a nível de teste manual, isso pode ser mentira, pode ser que na verdade seja mais caro até fazer o teste, porque além de eu estar tendo que suportar uma equipe que desenvolve a aplicação, eu tenho que contratar testadores manuais que fazem um trabalho de uma forma lenta quando a gente compara com o que um computador pode fazer, e são testes que são mais suscetíveis a erro e coisa e tal. Mas a gente, né, como esse curso é um curso de introdução aos testes automatizados, o teste automatizado ele ajuda na diminuição dos custos do desenvolvimento de software. Os testes também podem ser utilizados como forma de documentação, né? Existem aí práticas, por exemplo, de Behavior Driven Development, ou desenvolvimento guiado por testes, onde desde o momento da especificação dos requisitos, o teste já é, a especificação do requisito já é uma documentação que pode ser transformada em código para executar testes e verificar que a aplicação se comporta conforme documentado nos requisitos. Então, o teste de software pode ser tratado como documentação viva, pelo sentido de que é uma documentação que pode ser executada e verificar realmente que a aplicação se comporta como a gente espera. Isso liga um pouco com essa questão do alinhamento ao negócio, né? Então, quando a gente fala aí de Behavior Driven Development, a gente está desenvolvendo uma aplicação baseada em como que ela deve se comportar, e ela deve se comportar conforme necessidades de negócio, certo? E, por último, é uma forma, né, o teste de software é uma forma de a gente disseminar o conhecimento.
sobre uma aplicação, por exemplo. Então, digamos que tu tem aí um membro novo no time, em vez desse membro novo do time passar aí dias lendo documentações de requisito extensas sobre como que a aplicação pode se comportar, ele pode simplesmente pegar, fazer um pull do repositório do projeto na sua máquina, abrir os testes automatizados e ler os testes automatizados para entender, né, como que a aplicação deve se comportar em diferentes cenários. Agora vamos começar aí com um comparativo, falar um pouco sobre testes manuais e depois comparar com os testes automatizados. Os testes manuais, eu já trabalhei com teste manual e hoje em dia eu trabalho com teste automatizado e eu posso dizer que teste manual é um trabalho super cansativo de fazer. Tu tem que ler roteiros que alguém escreveu sobre como que a aplicação tem que se comportar em diversos cenários. Além de esse trabalho ser cansativo, ele é cansativo porque assim, a primeira vez que tu executa, ok, tudo bem, mas daí sai uma nova release, você tem que executar de novo a mesma coisa, é um trabalho completamente repetitivo e desnecessário de se fazer de forma manual, com as ferramentas que existem hoje em dia para a gente fazer testes automatizados. Além disso, eles são sujeitos ao erro humano, ou seja, um dia o testador que está fazendo ali o trabalho de teste manual, ele pode estar super concentrado, seguindo cada detalhe de um caso de teste, mas um outro dia ele pode estar um pouco mais disperso e deixar erros passarem. Então, assim, tem essa questão de que os testes manuais não são previsíveis, né? Por mais que exista, às vezes, um roteiro de como que deve ser testada a aplicação, a pessoa que está testando pode realizar atividades entre os passos desse roteiro que não são previsíveis. Então, assim, às vezes fica difícil de tu entender por que um bug acontece se tu executa o teste e tu faz uma pequena questão diferente que não estava descrita no documento, por exemplo, e aí o desenvolvedor está lá do outro lado tentando corrigir o problema e, por exemplo, não consegue reproduzir porque faltou um detalhe o testador falou, mas eu fiz também isso daqui antes, sabe? Além disso, testes manuais são demorados, né? Um computador consegue executar tarefas muito mais rápidos que um ser humano, e então, assim, testes manuais são muito mais demorados quando comparados com testes automatizados. Testes manuais inviabilizam questões como Continuous Integration e Continuous Delivery, né? Integração contínua, entrega contínua, porque simplesmente não tem como Continuous Integration fala sobre a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas fala sobre a gente disparar rotinas automaticamente quando o código é alterado para verificar que a aplicação, para rodar vários testes e verificar que a aplicação se comporta conforme esperado, mas a gente não tem como fazer isso quando a gente trabalha com teste manual, não tem como disparar um testador para começar os testes automaticamente, certo? Não faz sentido. E os testes manuais, na verdade, eles também fazem subaproveitamento das pessoas, né? Em vez de essas pessoas, esses testadores que estão fazendo trabalho manual, poderem estar focando em processos mais criativos e em atividades que exigem deles aprender mais, eles simplesmente estão seguindo um passo a passo e dizendo se passou ou falhou, o que é, de uma certa forma, um subaproveitamento das pessoas. Em contrapartida, os testes automatizados, eles são excelentes para quando a gente trata de tarefas repetitivas, que é exatamente o que a gente estava falando antes, né? Tu vai, como testador manual, executar todos os dias, ou a cada nova release, os mesmos casos de teste, que são exatamente a mesma coisa, só para verificar que a aplicação continua se comportando da mesma forma. Então, existem hoje em dia diversas bibliotecas e frameworks de testes automatizados para fazer esse trabalho repetitivo por nós. Basta saber como usá-las. Os testes automatizados, diferente dos testes manuais, são previsíveis, porque o script de teste automatizado ele vai sempre executar os mesmos passos e esperar sempre os mesmos outputs. Não tem essa questão de tipo, hoje o teste automatizado executou uma coisa diferente do que ele executou ontem. Se é o mesmo script, ele não mudou, ele tem que executar exatamente os mesmos passos, certo? Então ele é muito mais previsível, o que facilita aí tu identificar onde é que os problemas estão acontecendo.
Diferente dos humanos, que são lentos, testes automatizados eles podem ser executados rapidamente. Se a gente fala aí de teste de unidade, a gente pode estar falando aí de segundos ou até milissegundos. Testes de UI são um pouco mais demorados, mas quando comparados com humanos, são muito mais rápidos. Além disso, esses testes que são um pouco mais demorados, como testes de UI, eles podem ser paralelizados para nos dar um feedback mais rápido e a gente vai falar sobre isso aí mais para frente. Testes automatizados possibilitam o processo de integração contínua, entrega contínua e deploy contínuo até mesmo, certo? Ou seja, eu posso implementar um processo onde quando os desenvolvedores estão comitando seus códigos e mandando para o repositório remoto, uma ferramenta de Continuous Integration vai disparar um build que vai fazer o build da aplicação, rodar teste de unidade, rodar teste de integração e vai verificar que as coisas estão passando e no final pode mandar, sei lá, um e-mail para o time dizendo, tudo funcionou, ou então, esse teste aqui falhou e está aqui o relatório e está aqui a screenshot do que falhou para vocês identificarem onde é que está a falha e corrigirem, por exemplo. Com isso, a gente libera os profissionais para trabalhos mais criativos, como eu falei, em vez de pagar aí um testador manual para ficar fazendo a mesma coisa todos os dias, eu posso estar investindo nesse profissional, em qualificar ele para fazer trabalhos que exigem mais, né, que eles possam estar trabalhando a começar a aprender a automatizar testes, ou então trabalhar em testes exploratórios, que são coisas que são difíceis de serem automatizadas, né? Além de todos esses pontos, os testes automatizados possibilitam a realização de testes que são impossíveis de serem executados por humanos, como testes de performance e testes de carga, que vão ser tratados na última aula desse curso. Então, assim, quando a gente fala aí de teste de performance, a gente pode estar falando de acessar uma certa aplicação por um determinado período de tempo, mas assim, 1000 acessos simultâneos acontecendo, o que é praticamente impossível de fazer quando a gente fala de humanos, né? A questão do custo releva-se enormemente, digamos assim, que eu tivesse que contratar 1000 testadores para fazer aquele teste de performance. Além disso, isso é uma coisa que não acontece sempre, então ia ser um desperdício de funcionários se a gente olhar assim para o projeto como um todo e não somente para o momento onde o teste de performance ocorre. Além de ser, basicamente assim, tem uma carência de profissionais no mercado, então a gente não ia estar também encontrando esse número de profissionais. Enquanto que com ferramentas de teste automatizado a gente consegue simular, né, 1000, 10.000 requisições a uma certa aplicação com um script, certo? Então essa é uma outra vantagem que os testes automatizados trazem aí para o processo de desenvolvimento de software. Desculpe. O próximo assunto dessa aula é a pirâmide dos testes. E a pirâmide dos testes é um conceito aí criado pelo Mike Cohn, onde ele fala que para a gente desenvolver software de alta qualidade, a gente precisa se preocupar com testes automatizados em todas as camadas da aplicação. Então a gente precisa se preocupar com testes automatizados na camada de unidade, que é basicamente assim uma unidade específica de aplicação que trata de uma questão totalmente específica e isolada. A gente pode estar falando aí, quando se fala de desenvolvimento de software a nível funcional, está testando uma função. Quando a gente fala de orientação a objetos, a gente pode estar falando de testar uma classe, seus métodos e coisas do gênero, né? No topo da pirâmide a gente tem os testes de UI, que são testes aí mais assim, tentando simular como que o usuário utilizaria a aplicação, e no meio da pirâmide a gente tem os testes de serviço ou testes de integração, que não são nem testes a nível de unidade, porque eles testam a integração entre diversas unidades da aplicação, digamos assim, ou então assim, testa a integração do back-end com o front-end, testa a integração do banco de dados com o back-end, testa algum serviço de terceiro que seja utilizado, esse tipo de coisa. Mas eles também não exigem de um browser, por exemplo, para estar executando. Então eles são... A pirâmide dos testes, ela tem essa questão assim de ser um formato de pirâmide, porque a gente tem que ter uma boa base de testes de unidade,
e diminuindo o número de testes quando a gente vai subindo a pirâmide. Por que isso? Os testes que ficam na base da pirâmide, eles são muito mais rápidos de serem executados quando comparados com os testes do topo da pirâmide. E quando a gente fala de desenvolvimento de software, usando metodologias ágeis, a gente está falando aí de feedback rápido, de feedback constante. Então a gente precisa, quando eu faço uma mudança na aplicação, e antes de deployar em produção, em, sei lá, 10 minutos eu tenho que saber se está tudo funcionando ou não e se eu posso deployar em produção. Eu não posso ter aí um ciclo que vai levar horas ou até dias para eu saber se eu posso colocar esse software em produção, senão eu posso estar perdendo aí, né, time to market. E aí os testes de UI, lá no topo da pirâmide, eles são mais lentos de serem executados com relação aos testes de unidade, porque eles exigem que um browser seja aberto, eles exigem que haja internet para conectar com os servidores. Se a internet está um pouco mais lenta, os testes podem ser prejudicados, esse tipo de coisa. E os testes de serviço, eles estão no meio ali, né? Eles não são tão demorados quanto o teste UI, mas eles também não são tão rápidos quanto os testes de unidade. Então a gente tem que fazer uma escala aí, digamos assim, tem que ter milhares de testes a nível de unidade numa aplicação complexa, centenas de testes a nível de serviço e dezenas de testes a nível de UI, só para a questão de vocês pensarem assim na escala, né? Além disso, tem a questão do custo, né? O custo de correção de um teste falhando a nível de unidade é muito mais barato com relação à correção de um teste falhando a nível de user interface, por exemplo. Porque como uma unidade está testando uma unidade isolada, digamos que está falhando um teste de um certo método de uma classe. Eu sei exatamente que eu tenho que ir naquela classe e naquele método e que eu vou achar onde que o problema está. Enquanto que quando eu estou rodando teste de UI, um bug pode estar acontecendo por diversos motivos. Pode ser que um serviço de terceiro no qual eu preciso consultar esteja fora do ar, pode ser que o banco de dados esteja bloqueado, pode ser que simplesmente tenha sido assim, a internet estava lenta demais e eu não consegui completar uma requisição, coisas do gênero. Então assim, eu tenho que investigar muito mais um problema, quanto mais no topo da pirâmide, com relação a quando eu estou na base dela. Quando eu estou na base dela, eu sei exatamente onde que as coisas falharam. Então exige muito menos esforço, que faz a gente ter um custo muito menor. Então é importante, quando se desenvolve testes automatizados, sempre ter a pirâmide dos testes em mente, porque ela é o que vai fazer a gente conseguir desenvolver software de uma forma sustentável a longo prazo. Uma visão diferente da pirâmide dos testes é o que é chamado de filtro dos testes, onde é a pirâmide basicamente invertida, né? Onde a gente tem esse formato de filtro, né? E no início do filtro tem um infinito conjunto de bugs que é possível de estar acontecendo na nossa aplicação. E eles, no primeiro filtro, eles entram nos testes de unidade. E aí qualquer bug pode cair ali. No momento que a gente filtrou os bugs a nível de unidade, corrigimos eles vão para o próximo nível do filtro, que são os testes de integração. E aí somente bugs, somente bugs que não foram encontrados na camada de unidade vão ser encontrados na camada de integração. Então, assim, já diminuiu a quantidade de bugs que estão indo para frente no nosso pipeline. Quando a gente vai para a próxima fase desse filtro, a gente vai para a fase de teste UI. E daí somente os bugs que não foram encontrados nem na camada de integração nem unidade caem ali. Então a gente está cada vez diminuindo a possibilidade de bugs chegarem em produção. E aí, digamos que a gente tem aí um processo informal de teste manual no final, antes aí de fazer uma entrega em produção, a gente só vai ter bugs que não passaram nem pelos testes de unidade, nem pelos testes de integração, nem pelos testes de UI, sendo pegos a nível manual. E aí a gente basicamente entrega em produção funcionalidades livres de bugs ou com bugs que são insignificantes, digamos assim. Que não vão ter um risco de estarem acontecendo em produção, porque a gente está tratando de todas essas camadas no nosso processo de desenvolvimento, no nosso pipeline, digamos. Um antipadrão da pirâmide dos testes é a pirâmide invertida, que é chamada de sorvete dos testes, onde o que acontece é que, em vez de eu ter bastante teste de unidade,
um pouco menos de teste de serviço e menos ainda de teste de UI, que são lentos de serem executados, eu tenho muito teste manual acontecendo, eu tenho bastante teste a nível de UI automatizado, o que gera uma lentidão no feedback, né? Já trabalhei em empresas aí onde para rodar os testes de UI automatizados levavam horas. Isso inviabiliza questões de integração e entrega contínua. Como é que eu vou fazer entrega contínua se o time de desenvolvimento consegue entregar novas funcionalidades em minutos e eu levo horas para testar que tudo está funcionando, certo? E aí vai diminuindo, a cada nível da pirâmide vai diminuindo. Aí os desenvolvedores não criam quase nada, ou poucos testes a nível de serviço e quase nada de teste de unidade. Então a gente tem aí esse antipadrão, onde a gente vai ter diversos problemas aí de feedback lento, de bugs sendo encontrados em produção ainda assim, porque tem toda a questão do erro humano, de a gente, do testador manual não estar conseguindo executar as coisas de uma forma previsível, e a gente não consegue ter um software sendo desenvolvido de forma sustentável, onde a gente consegue manter ele a longo prazo. Um outro antipadrão que é baseado na pirâmide dos testes é o cupcake dos testes, onde basicamente em todas as camadas da aplicação, unidades, serviços, UI e testes manuais, todo mundo faz muito de tudo. Muito de teste de unidades, como já foi comentado na pirâmide dos testes, é bom, mas o problema é que a gente tem aí duplicação de testes, assim, coisas que eu estou testando na camada de unidade que não precisariam, por exemplo, estar sendo testados a nível de serviço, estão sendo testados a nível de serviço também. Eu estou testando tudo que eu testo manual de forma automatizada a nível de UI também. Então a gente vê aí que a gente está fazendo tudo muito, então a gente ainda prejudica o feedback porque teste manual é lento, a gente prejudica o feedback porque teste UI é lento. E isso acontece principalmente em organizações onde existem silos, assim, onde existem os desenvolvedores e eles estão numa sala desenvolvendo a aplicação e eles se preocupam em teste automatizado, então eles desenvolvem teste a nível de serviço, desenvolvem teste a nível de unidade, mas eles não conversam com outro time de automatizadores de testes de UI, e como eles não se conversam, os automatizadores de teste UI eles desenvolvem teste para tudo também, enquanto que eles poderiam ter um meio de comunicação com os desenvolvedores e saber que determinada funcionalidade já está sendo testada a nível de serviço e não faz sentido a gente testar a nível de UI porque a gente consegue ter um feedback muito mais rápido testando a nível de serviço. E aí tem um outro time que pode ser terceirizado, digamos assim, onde tem pessoas fazendo testes manuais. E eles podem estar testando cenários que já estão automatizados a nível de UI, então não faz sentido, é assim, uma duplicação, um esforço completamente desnecessário e tem esse problema aí de comunicação entre as pessoas que estão trabalhando em diversas camadas da aplicação. Um conceito um pouco mais novo da pirâmide dos testes é a pirâmide dos testes de UI. Então a gente tem a pirâmide dos testes, na base os testes de unidade, no meio os testes de serviço e no topo os testes de UI. E hoje em dia existem ferramentas para a gente fazer o que se chama de Visual Regression Testing, ou teste de regressão visual, que são testes a nível de UI. E aí a gente aplica no topo da pirâmide, quando a gente fala de teste de UI, os mesmos conceitos da pirâmide normal. Ou seja, a gente tem os testes a nível visual, que são esses testes de regressão visual, que eles basicamente funciona mais ou menos assim. Eu vou falar sobre isso mais especificamente na aula de teste de UI, mas é basicamente assim, comparação de screenshots da aplicação para verificar que a aplicação visualmente não mudou de uma screenshot que foi aprovada no momento passado com relação ao screenshot que está sendo batido agora quando o teste está sendo executado. E esses testes de regressão visual eles são mais rápidos de serem executados quando comparados com testes funcionais de UI ou testes de aceitação. Então, eles são mais baratos de serem implementados e mais rápidos de serem executados, enquanto que os testes de UI ainda continuam sendo os mais lentos e mais custosos de serem corrigidos.
Então, o mesmo que a gente aplica com relação à velocidade de execução dos testes e custo para correção, se aplica ao topo da pirâmide quando a gente separa entre testes funcionais de UI e testes de regressão visual. O próximo assunto dessa aula de hoje é o quadrante dos testes. O quadrante dos testes ele tem 4 perspectivas diferentes e 4 quadrantes dentro do quadrante geral. A gente tem a perspectiva de foco na tecnologia versus foco no negócio, e a gente tem a perspectiva de suporte ao desenvolvimento com relação à crítica ao produto. Então vamos elaborar aqui em cada um dos quadrantes. No quadrante 1, a gente está falando sobre foco em tecnologia e suporte ao desenvolvimento. Então, nesse quadrante, atividades que acontecem aqui são testes a nível de unidade, testes a nível de componentes, certo? Que são basicamente assim, tecnologia e são atividades que suportam o desenvolvimento, ou seja, assim, eu estou desenvolvendo teste de unidade porque eu sei que eles são executados rapidamente, quando eu fazer uma mudança eu vou ter um feedback rápido para ver se eu posso seguir adiante ou se eu tenho que corrigir alguma coisa, então por isso a questão do suporte ao desenvolvimento. Quando a gente vai para o segundo quadrante, a gente já está falando aí ainda de suporte ao desenvolvimento, porém já mais com foco ao negócio. Então aí a gente já está falando de testes funcionais, né, que são testes que podem ser ali os testes mais de cima do topo da pirâmide. A gente pode estar falando de wireframes, simulações, aqui a gente pode estar fazendo um mix de atividades que relacionam a nível automatizado e atividades que acontecem a nível manual. Mas aí o foco é mais no negócio. O negócio, por exemplo, assim, testes funcionais, né? A gente está falando das funcionalidades, a gente está falando mais assim de requisitos que foram especificados de como a aplicação tem que se comportar, mas ainda assim são atividades que suportam o desenvolvimento, porque eu ainda posso estar executando testes automatizados durante o ciclo de desenvolvimento, ao invés de no final. No terceiro quadrante a gente está falando aí ainda de foco no negócio, porém já está falando já numa perspectiva de crítica ao produto. Nesse quadrante a gente fala de teste de aceitação, teste de usabilidade, testes exploratórios. O foco no negócio é questão ainda, a gente está falando ali, por exemplo, em teste de aceitação, de aceitação de o cliente aceitar que uma funcionalidade foi desenvolvida e implementada conforme especificado. Porém, a questão de crítica ao produto entra aqui no ponto de que para um cliente poder fazer um teste de aceitação, uma funcionalidade ela já tem que estar mais pronta, digamos assim. O que significa que eu não consigo ir testando ela ao longo do desenvolvimento. Eu tenho que ter alguma coisa tangível para o usuário testar do início ao fim e daí então me dar um feedback. Eu tenho aqui vocês podem ver que eu também coloquei a questão do custo, né? Que os testes do primeiro e segundo quadrante eles são muito mais fáceis, eles são de muito menos custo, por exemplo, quando acontece um problema, porque a gente está desenvolvendo esses testes a nível de unidade, a nível funcional, durante o desenvolvimento, enquanto que os testes do quadrante 3 e 4 eles são mais caros, porque a aplicação ou uma certa funcionalidade já tem que estar pronta. Então pode ser que assim, está rolando teste de aceitação, o cliente está fazendo teste de aceitação na aplicação e o cliente encontra um bug. Daí é aquele caso assim de o desenvolvedor que desenvolveu aquela funcionalidade já está trabalhando em alguma outra coisa, então ele tem que parar de trabalhar no que ele está fazendo para corrigir aquele bug. E aí os custos aumentam, porque ele tem essa questão assim de ele está focado numa coisa, ele tem que mudar o foco, depois ele tem que voltar ao foco, não fica uma coisa contínua, né? E por último, no quadrante 4, a gente está falando aí de foco em tecnologia e ainda crítica ao produto. Nesse quadrante 4 a gente está falando de testes a nível de performance, que são aqueles testes que a gente não consegue executar por humanos, que tem que fazer simulações de diversas requisições no mesmo minuto ou no mesmo segundo. Testes de carga, onde a gente vai estar sobrecarregando o sistema para ver como que ele se comporta em situações extremas, né? E testes de segurança para verificar que a aplicação não tem vulnerabilidades, né? A gente pode falar aqui de testes de SQL injection, por exemplo, né? Para verificar que a aplicação é segura com relação a essas questões. Então, para a gente fechar a aula de hoje, um resumo,
A gente falou aí sobre o porquê nós devemos nos preocupar com o teste de software, certo? A gente viu aí a questão de diversos itens que o teste de software nos traz, que beneficiam o ciclo de vida do desenvolvimento de software. A gente viu a diferença entre os testes manuais e automatizados e as vantagens que os testes automatizados nos trazem com relação aos testes manuais, além de que quando a gente implementa testes automatizados, a gente libera pessoas que fazem teste manual para fazer trabalhos mais criativos e se desenvolver. A gente viu a pirâmide dos testes e suas variações. A gente viu o filtro dos testes, a gente viu a pirâmide ali, o sorvete dos testes, que é a pirâmide invertida, a gente viu o cupcake, que são, né, esses dois últimos antipadrões, e a gente viu ali a pirâmide dos testes a nível de UI também, onde tem os testes de UI funcionais e os testes de regressão visual. E por último a gente falou do quadrante dos testes, ali na perspectiva de negócio versus tecnologia e suporte ao desenvolvimento da aplicação versus crítica ao produto já pronto, né, e a questão de custo entre as atividades que acontecem em cada um desses quadrantes. Na próxima aula a gente vai para a base da pirâmide, falar especificamente de testes de unidade. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e até a próxima aula.